agora vocês estão ao vivo. Agora as duas carinhas aqui. Quando você fizer uma transição ao vivo... Ó, tá ao vivo, já apareceu. Ó. Vamos ver aqui. Vamos esperar boa noite para todo mundo. Tem uma grande quantidade de pessoas já que já recebemos perguntas. Vamos esperar o Ciro entrar para a gente ter uma conversa gostosa nessa noite fria, com uma sensação térmica mais baixa ainda a temperatura. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente faz um bate-papo descontraído num assunto de uma importância enorme, que é um grande avanço da medicina reprodutiva, é o estudo genético, a gente ir atrás de um embrião sadio. Vamos ver aqui com o Ciro aqui. Essas carinhas ali embaixo. Tá com o Ciro aqui. Vamos ver se o Ciro entra. Cliquei conectando. Oi, Ciro. Boa noite, Salomão. Boa noite Tudo a bom? todos. Boa noite. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bom. Você não tá vendo ele. Então, tava falando aqui que a gente estava entrando numa parte da medicina reprodutiva de uma importância enorme. Eu preciso falar um pouquinho de você, porque você, além de ser um dos pioneiros na genética em termos de medicina reprodutiva e um dos caras que eu vejo mais publicar e mais participar de publicações e de eventos. E saber que nós chegamos aonde você conseguiu chegar à procura de um embrião sadio, eu estava lembrando do meu tempo ainda de... Não que eu seja tão mais velho que você, mas lembrando do meu tempo ainda que eu estava fazendo a minha especialização em ginecologia no HC, e o professor Salvatore me liberou segunda e terça pela manhã, porque o Donadinho na Santa Casa estava bem mais na frente. E nesse período eu presenciei dois fatos muito importantes na medicina reprodutiva. O primeiro bebê de proveta, Louis Brown, na Inglaterra, e depois o primeiro bebê de proveta no Brasil. Sim. E isso foi muito importante só para fazer uma retrospectiva de onde nós saímos e onde nós estamos. Num período de tempo cada vez mais procurando uma perfeição e uma medicina de excelência, que eu, estando, além de ser teu parceiro, eu sou teu amigo. Sim, há muito tempo, né, Salomão? Há muito tempo. E você não para de evoluir. Até onde nós vamos bater um papo aqui, Sim. tudo que está acontecendo. Sim, vai ser muito bacana. Salomão, eu só te peço um perdão. Eu entrei com o meu pessoal, eu acredito. Eu preciso entrar com o da Cromossome. Eu posso dar o logoff aqui já solicitar? Pode fazer. É que eu procurei a Cromossome e achei você. Tá bom. Tá bom. Aqui a gente tem talvez aí um pessoal lá também que deve mandar algumas dúvidas aí. Já tem bastante perguntas, já deixaram umas perguntas aí. Me dá um segundinho só, Salomão. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Vamos aguardar aqui um pouquinho que o Ciro teve que inverter aqui a cromossome. Sim. Adicionar ela. Aceitar. Tá aqui, adicionar. Vamos lá, vamos ver se o Ciro aparece agora. Deveria, aguardando.
Agora Tudo bem, sim. Ciro? Agora sim. Então tá bom. Obrigado, peço desculpa, Salomão. Enfim, Imagina. é importante você lembrar, né, Salomão? Eu estava discutindo isso numa live anterior, que eu não sei se você foi um desses caras, mas a gente colhia óvulos há um tempo atrás através de laparotomia. Não era nem uma Laparoscopia. videolaparoscopia. Ainda não era nem a vídeo ainda, né? Não, eu sou dessa época. Pois é. Quer dizer, se a gente olhar a medicina, né, Salomão, principalmente nessas áreas como reprodução humana, que entra genética também, né, etc., a gente olha 10 anos para trás e dá risada do que se fazia. Pois né? é. Por isso que é importante sempre o paciente, né, através de lives como essa, que eu acho que tem fundamental importância, o paciente se manter atualizado, né, Salomão? E assim, deixa o doutor Google um pouquinho de lado, né? E começa a procurar a informação em fonte correta. Porque, assim, Salomão, a gente vê, infelizmente, pacientinhos que deixaram de lado o desejo de ser mãe, de ser pai, né, de ter uma família, por conta de uma conversa de bastidor, por conta de um chat, uma coisa desse tipo, e hoje não sabe o que a medicina reprodutiva pode fazer por uma mulher, por um homem, né, Salomão? Até mesmo não tendo o próprio óvulo, não tendo o próprio espermatozoide, né? Quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa, e a cada ano que passa a gente se surpreende com o que é mostrado nos congressos, né? Pois é, Ciro. Eu acho que a medicina que eu comecei a fazer, que a gente tinha os grandes mestres, assim, eles sempre forçavam a gente a fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica. E a turma hoje, infelizmente, a medicina de convênio, a turma quer fazer número, não quer fazer medicina de excelência. Então, o casal infértil, principalmente, quando chega na nossa clínica, ele tem que sentir que nós estamos de braços abertos para recebê-los. Né? Escutar, tem que saber escutar, tem que saber investigar e ir a fundo. O paciente se queixa muito, né, Salomão, de ser mais um número, né, em muitas clínicas de reprodução, em muitos, né, eu costumo dizer assim, o médico que ele se dedica à profissão, né, ele não tem muito tempo para as coisas, né, Salomão, porque a questão toda do médico não é só estar atendendo o paciente, né, não é só uma cirurgia, um procedimento. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes hoje entre os colegas, Salomão, é estar reciclando conhecimento, né? Então, a gente que se encontra em congresso europeu, né? Agora vai ter de novo, vai fazer um ano que a gente se viu lá em Viena, a gente que vai para congresso americano, né? A gente, quer dizer, a hora que você fala, quer dizer, publicando, se atualizando, tendo esse tipo de live, tendo webinars, né? Que agora está muito em moda durante a pandemia, né? A gente consegue, Salomão, muitas das vezes, responder uma pergunta de uma paciente e respondê-la com convicção, né, Salomão? Diz, olha, minha querida, infelizmente isso aí estão te iludindo, né? Eu estava discutindo com o Edson na sexta-feira passada, numa live que a gente fez, sobre rejuvenescimento de óvulos, coisas desse tipo, que ainda não existe uma coisa efetiva, né? E muitas das vezes, quer dizer, existe aquele lado da paciente que se acomoda e não vai atrás de informação, existe aquela paciente que vai atrás de qualquer informação. Né? Então, eu acho que o médico hoje é essa âncora, esse porto seguro para essa paciente, até porque, né, Salomão, a gente tem endereço físico, a gente tem CRM, né? Quer dizer, a gente tem toda uma carreira em jogo, né? E essas coisas de Facebook, essas coisas, até mesmo uma live, né? Quer dizer, mesmo sendo através de dois grandes conforme a live, né? Não necessariamente você sabe quem que é a vida dessa pessoa por trás dela, né? Antes de consultar, é importante, né, saber quem é, porque muita gente, né, tem poder de persuasão e não tem muito conhecimento, né? Infelizmente. Em qualquer área isso existe, infelizmente, né? E muitas das vezes um casalzinho deixa de ter seus filhos, ter sua família, exatamente por não saber onde procurar, né, Salomão? Em genética eu vejo muito disso, porque em muitas áreas você tem alguém que você conhece, né, na medicina, gastro, infecto, né, imuno, mas genética às vezes você não tem muito quem indique, quer dizer, acaba caindo na internet, talvez reprodução também, né, porque se a gente levar em consideração é 15% dos casais brasileiros, né?
Aí 80% deles não tem contato com reprodução assistida, reprodução humana, né? Nós vamos bater um papo atrás dessa medicina de excelência e de um jeito que nós precisamos, nós temos a obrigação no dia a dia nosso de informar de um jeito que faça com que o leigo entenda. Porque, às vezes, os alunos perguntam assim, pô, mas eu não consigo levar os meus pacientes para uma fertilização, não sei o quê. Eu falo assim, então você não fez eles entenderem bem. Eles vão abandonar porque eles não entenderam bem o que está acontecendo com ele. A hora que eles entenderem o que está acontecendo, eles vão aderir ao tratamento, eu tenho certeza. Aliás, Salomão, você está falando uma coisa, falou duas coisas importantes sobre a medicina tradicional. A primeira delas é a semiologia, né? Que a gente aprendeu, que você mesmo disse que não está sendo utilizada hoje, né? Quer dizer, não se pergunta à paciente qual que é a queixa principal, né? Às vezes a paciente está tendo aborto e ela vai para uma fertilização, não porque ela consegue engravidar, mas ela não quer mais perder, né? Quer dizer, ela não aguenta mais ter aqueles abortos. E dependendo da idade dela, né? A gente vai comentar sobre isso, pode ser cromossômico, e às vezes a fertilização, através da análise embrionária, mesmo dizendo para essa paciente, às vezes que tem 44 anos, que sonha um pouco mais distante, que não tem embriões normais para serem transferidos, o que eu vejo, o que eu sinto das pacientes, Salomão, é que elas preferem saber que aquele embrião único, ou às vezes 2, 3 embriões não tinham alterações, do que estar transferindo os embriões seguidamente, e abortando, né? Elas dizem que elas prorrogam um pouco a frustração. E veja, a partir do momento que ela ouve um coraçãozinho batendo, né, Salomão, ela começa a ter um apego maior com aquela Sem dúvida. Né? Sendo que ela diz, olha, doutor, eu prefiro saber, e claro, né, depois eu vou entrar no que eu vou contigo sobre os 3 pontos que eu quero deixar claro, né, para quem nos ouve, e também, claro, o que é o mais importante, talvez, na minha área, é a prevenção de doenças genéticas, né? A gente sabe que uma criança deficiente, uma criança com deficiência física ou mental, ela desestrutura uma família inteira e não apenas um casal. Meu Deus, porque eu falo sempre isso, porque a paciente vem até a gente procurar uma felicidade. E é difícil, às vezes, ela ter uma criança com alteração, porque a vida dela vai ficar pulando de fonoaudiólogo para fisioterapeuta, para tudo. Se eu só queria tirar um tempinho rápido, porque eu estou vendo que tem muitos pacientes perguntando. Até a nossa parte, até o embrião. Então, eu só vou explicar rapidinho como é que a gente chega lá. Acho fundamental. Por exemplo, assim, todo mês, o cérebro dá um comando para a mulher produzir um óvulo, amadurecer um óvulo. E a mulher, ela nasce com 200 folículos, que cada folículo tem um óvulozinho dentro. E quando ela menstrua, de 2 milhões já cai para 400 mil. A absorção desses folículos é muito grande. É de 50 a 70 mil folículos por ciclo. E depois que ela menstrua, ela vai menstruar em média 400 vezes e ela vai gastar 1000 óvulos por dia. Isso não importa se ela está tomando anticoncepcional, se ela fez uma fertilização, se ela fez uma indução. Nós usamos muito pouco. Nós só estamos usando óvulos que, de qualquer jeito, ela iria desperdiçar. Só para elas não ficarem com medo que isso é constante. Que, pô, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou gastar meus óvulos. Não, você gasta de qualquer jeito. Não tem jeito. Daí, como o cérebro manda ela produzir um óvulo por dia, é a mensagem que o cérebro manda para o ovário. Nós hoje temos essa mensagem. Igualzinho, inclusive, o ovário não consegue distinguir quem é que está mandando nele. E nós vamos mandar. Nós vamos fazer com que esse ovário produza mais óvulos. E através dessa mensagem, nós vamos fazer uma quantidade de mensagem até que esses óvulos fiquem maduros. Quando eles ficam maduros, nós vamos aspirar esses óvulos com uma anestesia bem tranquila, em termos de coisa de 15 minutos, nós estamos falando com a paciente outra vez. E ela vai embora no mesmo dia. Daí nós vamos fazer o embriãozinho. Vamos colher o esperma, injetar no óvulo e fazer o embriãozinho. Hoje, é muito difícil a gente não levar o embriãozinho para o 5º dia. Às vezes a gente tem que parar no 3º dia conforme a qualidade, mas é muito difícil. O nosso foco,
A nossa rotina é embrião de quinto dia, porque é um embrião que tem mais de 100 células e que dá para fazer o que nós vamos falar, o que é o teu métier. E que aí é que teve o grande avanço da medicina reprodutiva, no meu modo de ver. Porque pela quantidade de pessoas que, por exemplo, só para ter uma ideia, a média das pacientes que procuram uma clínica de reprodução humana tem 38 anos de idade. Que mais tarde, um pouquinho depois, no final das conversas, nós vamos falar da infertilidade masculina também. Mas tudo que a gente fala em medicina reprodutiva é proporcionalmente à idade do óvulo. Porque como a mulher nasce com esses óvulos, conforme a idade dela, é a idade do óvulo. E conforme, quanto mais velho o óvulo fica, vai aumentando a taxa de aborto, vai aumentando a taxa de malformação, vão aumentando, a taxa de gravidez vai caindo muito. Não podemos esquecer também que eu preciso de um óvulo bom, de um esperma bom, de um embrião bom, de preferência sadio geneticamente, e de um útero bom. Então, a gente está ali com várias coisas andando ao mesmo tempo, que você tem que ter essa capacidade de relacionar tudo, não perder nada. Agora agora nós já chegamos no embrião. Então a gente está olhando o quê? Está olhando a idade dela, porque até mais ou menos 35 anos de idade vai caindo a fertilidade. E quando ela bate 35, ela desce uma escadaria. Então, aí é que vão aí que vão aumentando as alterações e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco do que a genética reprodutiva está fazendo hoje e se tem exame para a gente evitar que essas pacientezinhas tenham alterações. Quer dizer, você pode predizer que nem um exame pré-nupcial que faziam para ver se tinha alteração aqui, alteração ali. Se a gente pode descartar certas doenças, acho que é em torno de 16 aí, para aquelas pacientes que querem saber se não vai ter uma herança de algum arranjo genético e que vai poder os filhos terem também. Fala um pouquinho para a gente aí. Claro, perfeito, Salomão. Muito bem colocado. Quer dizer, o ponto importante que a paciente deve entender sobre a fertilidade da mulher é exatamente o que você colocou, né? Eu costumo dizer que você falou sobre variáveis, né, Salomão? A variável de ter um óvulo bom, a variável de ter um espermatozoide bom, a outra variável de fecundar e esse embrião evoluir bem, né? A variável de divisão celular, não fragmentar, ter uma boa qualidade. A variável do útero receber bem esse embrião, né, Salomão? Hoje, uma das coisas que contribuiu muito com isso é o congelamento dos embriões, que você tem um melhor manejo do endométrio, né? E depois também a variável de que esse embrião se mantenha grudadinho no útero, né, até o final, para que não aconteça o aborto espontâneo, né? Então, como você bem falou, a idade é o grande vilão da fertilidade da mulher, né? Para quem não sabe, né, hoje eu sou médico geneticista, né? Eu fiz meu doutorado em reprodução humana, exatamente com análise embrionária, mas eu venho também aí do interior de Santa Catarina, né? E interior, 44 anos atrás, né? As mulheres procuravam um bom partido, né, Salomão? Casavam cedo e tinham suas famílias muito cedo. Então, hoje eu não chamo mais a mulher de 35 anos de idade e a mulher de idade avançada. E sim a mulher moderna, porque a mulher, por exigência da sociedade, ela teve que postergar a sua gravidez. Porque a mulher, ela já não foi mais atrás de um bom partido, a mulher foi atrás de estudar, a mulher foi atrás de trabalhar, ter um papel mais efetivo na sociedade e, por consequência, deixou ali o ovário um pouquinho de lado, né? E aí elas vão atrás, Salomão, do que elas chamam de príncipe encantado após os 35 anos de idade, né? Que a coisa fica mais difícil. Então, ela precisa entender, né? E a gente, como profissional da área de saúde, precisa mostrar para essa paciente que quanto antes, né, ela for programar de engravidar, ter sua família, mais saudável para ela, mais saudável para esse bebê, para a gestação e para o final, né? O nascimento desse bebê em si. Então, a idade após os 35 anos que se falava, né, Salomão?
faz com que cada óvulo que ela produz ali todo mês, eventualmente, a cada 3 óvulos que ela produz, ela já começa a produzir ali aos 35 anos, com certeza, 1 ou 2 óvulos alterados. Alterações cromossômicas, né? Que na vasta maioria das vezes não são compatíveis com a vida. Então, naquele mês, é por isso que diminui a chance de ela conceber, né? Então, se a gente levar a população geral, 15% de gravidez. Se a gente levar a pacientinha no extremo aos 44 anos ou mais, essa chance é por volta de 1%, né, Salomão? E se ela engravidar, ela tem 75% de chance de perda natural, infelizmente. E se ela não perder, a cada 30 mulheres aos 44 anos que têm seus bebês, um nasce com síndrome de Down. Essa frequência é 1 para 800 na população geral. Então, Salomão, o que é bem sabido, né, sobre gestações, abortamento e infertilidade, que pelo menos metade dos abortos espontâneos, sendo de repetição ou não, né, não levando em consideração nenhuma outra variável, são de causa cromossômica. Né, Alteração cromossômica. Alterações genéticas cromossômicas, que é o mecanismo da natureza. Né? Isso a mulher não pode levar em consideração o lado pessoal, né? Quer dizer, quanto maior a idade, maior essa possibilidade, sendo que depois dos 40 anos fica bem difícil a gente encontrar um embriãozinho normal, naquela de 44 é 10%, né? E na de 35 é por volta de 35, 40%. Deixa eu dar uma... Sem dúvida nenhuma, eu penso assim, que o principal motivo da mulher postergar uma gravidez, ela quer entrar no mercado. Ela hoje luta com todas as garras para pegar o seu espaço no mercado financeiro. Ela quer a sua independência financeira. E elas estão aí. Olha a quantidade de presidente mulher, olha a quantidade de CEO mulher. Elas não estão dando mole, não. Olha a quantidade, a porcentagem de mulher que entra numa faculdade de medicina. Boa. Aliás, parece que estão entrando mais do que homens já. Mais, 60%, 70%. Depois ela vai atrás do teu parceiro perfeito. E às vezes esse parceiro perfeito custa caro em termos de fertilidade. Então eu acho assim, fazendo uma pergunta para você. Nós falamos lá da fertilidade depois dos 35 anos de idade, que ela desce a ladeira e tal. Mas também tem uma outra... A gente tem que personalizar muitas coisas, porque eu acho que o meio ambiente, o estilo de vida, está mudando muito. Nós temos doença da moda hoje, coisa que a gente não tinha. Então, esse meio ambiente está alterando muito. Tem a epigenética, tem alterações muito grandes. Você não acha que, pela quantidade de... O que a gente olha muito quando a gente começa a pesquisar o casal infértil, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, pelo fato do fator mais importante que tem a idade do óvulo, a gente já tenta pensar nessa reserva ovariana, porque é muito grande a quantidade de pacientes, com 25, 26, 27 anos. Nós temos 2 exames importantes para ver essa reserva, né? O antimileriano e a contagem de folículo antral. O FSH faz parte, mas esses dois não podemos deixar de relacionar. E é bárbaro o tempo o que a gente conta de reserva baixa. É cada vez mais, Salomão. Do paciente oncológico. Mas essas que vão postergar, você não acha que devia ser ao redor dos 30 anos? Não, eu nem falava depois, assim. Sendo mais realista. Assim, dos 3 pontos que eu queria deixar claro, o primeiro deles hoje, né, que a gente fala em genética, é sobre riscos, né, Salomão? Quer dizer, quanto maior a idade que a mulher tiver quando procurar uma fertilização, ou engravidar naturalmente, maior o risco ela vai correr, né? Maior o risco de ela não engravidar, é maior o risco de ela perder, né? E é maior o risco genético de nascer um bebezinho com problema, como eu falei, de síndrome de Down, né? Então, Salomão, faz parte do aconselhamento genético, por exemplo, ver se aquele casal, se aquela mulher, etc., está sobre um risco além da população geral. Que talvez essa informação seja importante para todo mundo que esteja nos ouvindo. O risco para qualquer pessoa, Salomão, qualquer casal que engravida e de que o filho nasça empiricamente com uma malformação é de 2 a 3%. Ou seja,
a cada minuto, a cada 100 bebês que nascem, né? 3 bebês ou 2, infelizmente, vão nascer com malformações. Então, por exemplo, para uma mulher que passa de 40 anos, o risco dela é esse 2 a 3%, mais 1%, que é o risco só para síndrome de Down, né? Então, às vezes, esse risco inerente, Salomão, não só a idade da mulher, mas muitas das vezes a genética causa infertilidade, a genética causa abortamento, ou a genética antecipa um evento na vida daquela pessoa para prevenir um erro que ela própria cometeu, né? Então, isso vem de exemplo, Salomão, para as doenças genéticas que muitas das vezes causam infertilidade, né? Você conhece muito bem uma genesia de deferente, que vem de uma doença genética, em 85% das vezes hereditária, que é fibrose cística, possivelmente o intuito da natureza em silenciar aquele indivíduo. E que pode ser tanto no homem como mulher. E na mulher. 4% é o risco do parceiro, da parceira ser portadora. E se for, por exemplo, judeu, né? Existem determinadas populações que têm um risco maior do que a população geral ser portador de determinadas mutações, né? Sabe, Ciro, aí que eu acho que o aconselhamento genético... Assim, hoje, o cariótipo é pago pelo convênio. É um exame básico para reprodução. Não, Tem assim, países que nem pode fazer reprodução sem cariótipo. Eu acho que no homem com baixa quantidade, eu acho que tinha que fazer parte da rotina básica. Então veja, Salomão. Porque quem que melhor vai aproveitar, o que melhor vai se dar bem com o cariótipo, simplesmente. Exatamente. É aqueles que vão para o aconselhamento genético e vão ficar livres de ter um filho alterado. Exatamente. Você não acha que ele leva vantagem? Muito. E veja, Salomão, o grande ponto disso é exatamente agir da forma como você age. Atrás da etiologia da infertilidade. Porque, veja, esse casal que não é infértil, né? A gente não tem... O casal população geral tem risco de 2 a 3%. O casal infértil, Salomão, ou com abortamento, vai por um risco de 10 até 50% de chance de um filho com uma deficiência física ou mental. Você está me entendendo? Por conta de quê? Casais com abortamento, 1 em cada 10 tem alteração cromossômica. Na população geral, é a cada 300, 400 pessoas. Então, ou seja, a infertilidade por si só emite sinais de que pode ser uma doença genética hereditária por trás. Então, você falou muito bem do cariótipo, né? Alterações no cariótipo, 1 em cada 10 homens com oligospermia severa ou azospermia, nós vamos encontrar um cariótipo alterado, né? E que, Salomão, normalmente esse cariótipo vai dar um risco de 15% desse casal a vir a ter o filho com problema. Então, veja que a reprodução não vai só solucionar o problema dele com elegância, né? Mas também eliminar o risco de ele ter que o filho nasça com um problema adicional que ele tem da população. A semana passada, eu atendi um casal que já fez 2 tratamentos. Quando ele chegou na minha frente, o cara tinha Klinefelter. Descarado. Faz outra coisa, esperma ruim. Tinha que fazer microdeleção do Y, cara. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Você precisa mostrar no papel para esse paciente que ele não tem um risco aumentado em relação à população geral, né, Salomão? Porque se tiver, você tem ferramentas dentro da fertilização que você pode, inclusive, jogar esse casal a um risco menor do que da população geral, né? Você estava falando sobre... vamos falar sobre 2 temas importantes hoje na população geral. Falência ovariana precoce e autismo, né? Vamos falar sobre a doença... E tem alguma coisa a ver o autismo com o fator masculino? Pode ter também, e a idade masculina também, Salomão. Mas, olha, eu vou colocar uma coisa só mais importante, para não dizer que é infrequente, é a mais frequente. Ou seja, X frágil, Salomão, é a doença de retardo mental herdada mais comum na população geral. A doença mais comum de retardo é síndrome de Down, mas não é herdada. X frágil é herdado, Salomão. Uma mulher que tem um dos X com a pré-mutação ou a mutação, ela tem 50% de chance que o filho nasça com uma deficiência mental, que é um dos maiores casos de autismo, tá? Veja, essas mulheres, Salomão, elas têm uma tendência, que tem a pré-mutação, elas têm uma tendência maior à falência ovariana precoce. E elas vão ter aos 32 anos, às vezes, aos 30 anos. Ou seja, exatamente o encontro que você falou sobre a idade da mulher, né?
ela tem opções de prevenção, e uma delas, antes que eu esqueça dela, é exatamente congelar seus ovos antes dos 30 anos, se ela não tiver ainda seu parceiro. Né? Ela procura uma clínica de fertilização, ela ainda não tem seu parceiro, mas ela não sabe se vai querer ter filho. Se ela for tentar com 40, ela tem riscos. Ela pode congelar seus óvulos antes, depois você pode explicar isso melhor. Se ela não for fazer isso, né, Salomão, postergar ou, né, tiver algum risco familiar, a fertilização não só vai resolver o problema dela, com elegância, como vai eliminar o risco adicional que ela tem, né, esse casal tem de ter um filho com problema, né? E mesmo porque, assim, se ela fizer numa hora ideal, assim, aos 30 anos, um pouco menos, até um pouco mais, ela não é obrigada a fazer a fertilização in vitro. Sim. Ela não é obrigada, ela só se resguardou, e a gente hoje está fazendo isso para a gente poder escolher qual o melhor embrião que nós vamos transferir. Perfeito. Quer dizer, aliás, o único, né, que é a tendência da fertilização é transferir menos embriões, e a técnica ajuda nesse sentido. Mas às vezes as pacientes ficam pensando assim, pô, mas eu vou preservar, vou congelar meus embriões, e daí eu vou ser obrigado a fazer a fertilização. Não é obrigado. Se ela depende da idade que ela tiver, daí a gente coloca na mesa os riscos que ela vai ter e ela resolve. Aliás, Salomão, muito bem lembrado, né? Esse ato, que não é um ato médico, mas que o médico geneticista faz, que é o aconselhamento genético, e pelo fato de não ser ato médico, pode ser feito por telemedicina mesmo, fora de pandemia, né? Exatamente, não tem nada de aconselhamento, ou seja, é papel do médico geneticista suprir esse casal de informações, com um leque de opções, né, Salomão? Diagnóstico pré-natal, fertilização, doação de óvulo, congelamento de óvulo, de esperma, seja o que for, né? Para que aquele casal, aquele paciente, aquela família decida o caminho através dos seus princípios, né, Salomão? Existem pessoas com condições financeiras diferentes, existem pessoas com condições religiosas diferentes, né? Princípios diferentes. Então, é papel nosso dar o leque de opções para tomar uma decisão, né? Não há dúvida que a fertilização hoje, como prevenção de doença genética, é o caminho mais efetivo, né? Você mesmo recebe pacientes meus, os quais não são inférteis, mas que precisam da fertilização, porque não querem correr um risco de 25% ou 50%, e tem aqueles também que estão se submetendo à fertilização hoje para a escolha de embriões que são compatíveis, né, Salomão, com um transplante de medula para salvar a vida da irmã. A gente teve vários casos com você, alguns não teve sucesso, porque depende muito da idade da mulher. Vejam, se a gente precisa de um leque bom de embriões para infertilidade, para doença genética herdada, quanto maior o número de embriões, né, Salomão? Melhor. Lógico. Tem um leque bom de embriões, né? E isso é importante que o médico tenha isso em mente na hora de estimular uma paciente, né? A clínica tenha essa experiência como você tem aí em Joinville, porque é diferente, você pode até explicar agora, né? Você precisa mais óvulos dessa paciente naquele caso, né? Você vai possivelmente lá até o limite da ovulação dela com controle, claro, para não chegar a um hiperestímulo. Você vai explicar isso melhor, óbvio, mas quer dizer, é diferente uma paciente que te procura e precisa analisar os embriões, porque não é infertilidade, é uma doença genética hereditária, né? O que você pode me dizer do POC, do painel de doenças preditórias, quer dizer, isso é que vão fazer uma avaliação dos riscos de certas doenças que são isso muito é legal, importantes. Então, exatamente. Então, agora falando definitivamente na prevenção disso, mas antes, faz parte da prevenção o que, Salomão? Hoje, um casal que te procura, normalmente eles já procuram com 38 anos, é comum, né? A média de idade da mulher é essa, né? Te dizer assim, Salomão, doutor, eu não quero ter filho com problema, porque eu já cheguei numa idade, ou às vezes já tem filho de um outro relacionamento, né? A gente quer ter a nossa vida, a gente quer filho, mas não a qualquer custo, né? Então, Salomão, hoje existem painéis genéticos que eu posso pegar o casal antes da primeira gestação. Eu estava falando de risco de 2 a 3% da população geral. Por exemplo, um grande exemplo, primos de primeiro grau, o risco de 2 a 3% vai para 9 a 12%, Salomão. Porque eles têm DNA em comum, 10 a 15% do DNA deles em comum. Então, hoje a gente tem exames, né, que a gente chama de compatibilidade genética, que não é para a parte imunológica,
que eu faço o match do casal e vejo se esse casal junto, ou também algumas doenças ligadas ao sexo na mulher, como X frágil, né? Como hemofilia, né? Que está escondido na mulher, porque a mulher tem 2X, o homem só tem 1, ela transmite, tem 50% de chance para os meninos, quer dizer, isso pode ser feito previamente antes do primeiro filho. E se caso, Salomão, exista um risco, o casal pode submeter a fertilização para a escolha de embriões, né? Correndo risco menor que a população geral. Ou o casal, claro, também pode optar por gestação natural, com diagnóstico pré-natal, enfim. Mas normalmente o bom senso impera e normalmente eles acabam indo para a fertilização, a não ser, claro, que não tenha condição financeira, né? É a condição financeira e a parte religiosa, Sim, ideologia, né? sim. Quer dizer, a gente Mas consegue rastrear isso antes do casal. Você falou bem do cariótipo, eu falei sobre exame de... Hoje a gente chama esse teste de Horizon, de horizonte em português, né? O 274, que a gente pega ali. Tem doenças ali, Salomão, que a frequência de pessoas que são portadoras na população é 1 para 50. O portador é aquele que tem um gene e não tem a doença, mas se ele casar com uma pessoa portadora, tem 25% de chance sim. de ter o filho. Né? A gente tem um caso aí que a gente fez contigo, inclusive em Joinville, que é de amiotrofia espinhal, né? Tipo 1, AME, né? E tiver uma uma doença talassemia também, né? Exatamente, exatamente. Então, você falou do cariótipo, eu falei desse teste. E para finalizar, que a população geral pode fazer, Salomão, que é muito prevalente na nossa população, é a eletroforese de hemoglobina, que a gente pega a talassemia e a anemia falciforme, que é um teste, cara, que o SUS faz, os planos fazem, né? Isso. E que é muito simples, né? Muito simples. População italiana ou população descendência da raça negra, né? A raça negra falciforme italiana ou da região do tálamo, os gregos, etc. É a talassemia, mas a nossa população brasileira é muito miscigenada. A gente se surpreende se fizer teste de ancestralidade, né? Que vem coisa aí que você nem imaginava. É aquilo que eu falei. Eu acho assim, quem tem o cariótipo alterado é o que mais vai se beneficiar. Não há dúvida. Porque ele tem chance de escolher o embrião sadio. Não é só não engravidar, não é só perder, é jogar o risco menor que o risco da população geral, né? É isso que eu estava tentando falar para os pacientes que estão aí com muitas perguntas, tá? Que agora nós estamos falando de uma medicina de excelência. Né? Porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe de uma série de coisas que existem. Mesmo a própria fertilização in vitro, medicamento, e aí depois vem estudo genético. Só que essa era a minha intenção, de pelo menos elas não serem orientadas pelo Dr. Google. Sim. E saber aonde que está. Por isso que eu fiz aquele histórico lá do começo, que a gente não tinha nada para fazer. E agora, a gente fazia o meio de cultura, Ciro, com ovo, tudo. E agora nós estamos sim, o próprio meio, né? Provavelmente, nós estamos perto de ter uma porcentagem mais fidedigna de só estudar o líquido do meio de cultura e termos uma avaliação genética do embrião. Foi bom ser testado. Assim, é importante que as pessoas saibam que tem um teste agora não invasivo, né, que está aí no mercado, mas ele não alcança mesmo a sensibilidade do invasivo. Então, para quem quer ter certezas, é importante saber disso, né? Existe, claro, testes que mercadologicamente são rentáveis, Salomão. E eles são ainda não podemos mas usar. ele já está aí, né? Quer dizer, eu acho que ele é futuro, não há dúvida disso, né? Até porque hoje, Salomão, com a biópsia, né, clínicas como a tua, a gente observa isso, né? Não há dano para o embrião. Algumas clínicas, se você vê alguns trabalhos, mostram até que há prejuízo de gravidez quando biopsia o embrião. Claro, é um procedimento manual, o cara resolve da noite para o dia que quer fazer, existe curva de aprendizado para isso, né? Clínicas como a tua, que já há um bom tempo vem se preocupando com isso, com qualidade, a gente dá assistência em treinamento, quer dizer, a gente vê hoje com o embrião sadio, euploide, que a gente chama, né, Salomão? A média de gravidez nas clínicas que a gente trabalha é 60% por um embrião transferido, né? Então eu vi que houve perguntas ali sobre trigemelar, sobre gemelar. Quer dizer, isso, apesar de a idade limitar o número de embriões que você transfere, né, que você pode comentar sobre isso, o intuito da análise dos embriões da parte cromossômica, genética, é exatamente esse.
Ao invés de você ficar transferindo 3, 4 de uma vez, é escolher aquele que é o Não, eu maior acho que potencial isso, de nascimento. isso já era, né? O que eu achei importante aí, Ciro, de uma parceria nossa de longo tempo, é o embriologista experiente para fazer a biópsia, entendeu? Exato. Porque o que eu acho que tem muita discussão, é muito polêmico, é o traumatismo no embrião. E isso acontece, por isso que eu faço questão. Às vezes vem paciente aqui para mim, não, eu não vou para São Paulo, vai vir o geneticista de São Paulo, vai ter embriologista para fazer. Eu explico para ela assim, olha, eu não aceito fazer biópsia sem ser o embriologista principalmente pela cromossome, entendeu? Indicado pela cromossome. Isso é um ponto importante, Salomão. Você preocupa com a qualidade e a pessoa Porque às que vezes vai está fazer a tudo andando biópsia, certo, mas a biópsia foi mal a feita. pessoa que vai fazer a biópsia, ela só faz isso. Só isso. Ela não faz fecundação, ela só faz Tem biópsia. que fazer com laser, né? Tem gente que faz com ácido. Exato, exato. Quer dizer, isso é a preocupação pela qualidade. E hoje, né, como você bem falou, a tendência é que a gente leve esses embriões a 5º dia para biopsiar. Então, às vezes, a paciente quer a biópsia, mas esses embriões podem não chegar lá. E aí são os casos que você conversa com a paciente antes e diz, olha, né, Salomão, eu não sei como é que é a tua conduta, diz, talvez esses embriões não sejam biopsiáveis e por o bom senso impere e a gente precisa transferi-los, porque talvez não tenha embrião no 5º dia. Não, e às vezes não vai aguentar, né? São os únicos casos esporádicos que a gente acha que vão parar no 3º dia, porque a melhor incubadora ainda é o útero, né? Claro. Existem coisas ali que a gente nem imagina, né, Salomão? Por exemplo, não tem luz dentro do útero, né? E a gente coloca uma luz focal no embrião. Focal ali, direcionado, holofote, né? Um exemplo, né? Que é uma variável. Então, quer dizer, é importante que o paciente tenha segurança, como você bem falou, acho que começou com isso, eu acho que isso é importante, é o paciente ter essa empatia pelo médico, né? O tratamento, o diagnóstico bem feito, porque isso faz parte, se ela sente que você diagnosticou ela, se ela sente que, né, você está preocupado com a qualidade, não simplesmente engravidar ela, mas está preocupado com a qualidade de gestação dela, né? Que vai ter menos abortos, etc., aliás, né, Salomão, a gente não pode, de forma alguma, dizer que medicina é um comércio, até porque o CRM nos proíbe isso e vai, enfim, mas né, a gente precisa, sim, né, pensar nos pacientes, não como um comércio, né, como uma coisa assim, mas sim satisfazê-los e pensar em toda essa rotina deles, né? Porque você entrega uma paciente para o médico seguir a gestação como qualquer outra gestação, né, Salomão? E faz parte, talvez, da nossa consciência não aumentar o risco dessa paciente, né? E uma boa investigação pré-FIV, ela é importante, né? É ela que vai nos orientar, né? Mas eu acho, assim, que tem certos... Pela experiência, né? A gente vai vendo, só de olhar você já percebe. Aliás, a experiência é fazer uma boa anamnese, uma boa conversa, escutar, perguntar se na família tem alguém, se não tem. E eu acho que é falta de consciência hoje você não usar um meio diagnóstico tão importante, entendeu? Eu acho que o que é o mais importante hoje, que talvez seja inadmissível, né, Salomão, não é não fazer, e sim não informar, né? Eu acho que a informação hoje, aliás, a gente começou falando sobre informação inapropriada que o paciente pega no Google, né? Quer dizer, a gente tem colegas, você sabe bem disso, que, infelizmente, o casal processou a clínica porque não informaram que existia esse teste e a criança nasceu com Down, né? Então, não só o cariótipo, a investigação prévia, como informar o casal que existem esses testes, previne até de problemas jurídicos, né, Salomão? Porque hoje a prevenção é tudo, né? Sem dúvida. E assim, dando continuidade à prevenção que eu falei, quer dizer, a gente tem esses exames que eu dei a dica antes, e agora, de primeira mão, nesse 2º semestre, né? Inclusive a clínica Fertilizar já vai estar oferecendo isso também, que me surpreende como geneticista. A gente vai estar dando diagnóstico para doenças que a gente chama de polihigiênicas. Então, como o Salomão falou de variáveis para engravidar, elas têm várias variáveis no nosso genoma para que a pessoa desenvolva a doença, né? Não é apenas um gene. Então, entre elas, a gente está falando sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, deficiência intelectual, esquizofrenia, câncer de próstata e câncer de mama,
que eu quero chamar a atenção de câncer de próstata de mama, que os testes genéticos, não os poligênicos, como a gente está mostrando, eles pegam apenas 10% dos casos. 90% dos casos que são familiares, não, esses genes BRCA1, BRCA2 não pegam, né? Você fala, mas meu Deus do céu, tem tanto caso na minha família, não é possível que não seja genético. Pois é, esse poligênico, que hoje a gente chama de PGTP, ele pega essas doenças, Salomão, e coloca o risco de cada embriãozinho que a paciente gera. Pois é, o risco é importante porque você tem a probabilidade de escolher o melhor embrião. Exatamente. Quer dizer, digamos, claro que a gente trabalha com um assunto muito delicado, que é a reprodução, né? Sempre, né, a gente precisa ter muita ética, etc. E mais delicado ainda, falando de genética reprodutiva. Mas, Salomão, é importante que essa paciente, né, primeiro, testes como esse talvez sejam indicações de casais com alto risco familiar, né? Segundo, casais que têm um leque de opção de embriões para analisar, né? Porque, Salomão, o valor é quase o mesmo de analisar a parte cromossômica, mas ele vai ter esse conhecimento. Ah, Ciro, mas eu não gostaria de saber sobre câncer de próstata. Perfeito. Você vai sempre ter um aconselhamento genético antes desse teste, em 100% dos casos, e inicialmente vai ser comigo, para que o paciente fique muito claro na cabeça do paciente o que vai ser colocado, o que ele não quer que coloque, né? E mais, Salomão. E quando faz o PGTP, o PGTA já vem, né? Já vem junto. Já vem no pacote. Já vem junto. Isso aí. Assim, são riscos a mais da população geral e a gente vai dizer quando é alto risco para aquele embrião. Agora, doutor, eu só tive esse embriãozinho com alto risco para diabetes. Salomão, seria maravilhoso se realmente nós soubéssemos, né, que os nossos filhos, quando nascessem com um manualzinho de instruções ali, né? Olha, meu filho vai ter maior probabilidade de diabetes, uma probabilidade disso. Às vezes você sabe pela família, mas não tem certezas. É a medicina preventiva, uma vida mais regrada. Não é verdade? Quer dizer, nós temos condições de prevenir, né? Exatamente. Né? Olha, meu filho, você já desde que, aliás, o mais importante numa dieta regrada na vida de uma pessoa é ela se habituar desde o nascimento, né? Claro que a cartilha a gente já conhece, né, Salomão? Mas, assim, você sabendo do risco, né? Que você veja, esquizofrenia é uma doença que você vê, é muito triste, né? Essas familiares, que a pessoa é sadia e, de repente, começa a ter... Aliás, doenças mentais são tão difíceis, né, Salomão? De uma forma geral, como médico, eu vejo um câncer e doença mental, assim, uma coisa tão difícil de lidar, né? Quer dizer, hoje o casal tem essas opções de prevenção, né? Tudo isso, claro, o casal não vai falar, vai lá, quero prevenir tudo. Quer dizer, o aconselhamento genético vai ajudar esse casal a decidir e ver se ele está dentro desses grupos de risco, né, Salomão? E dentro disso, seja para uma idade materna, seja o que for, né? Ciro, aqui eu tô com umas perguntas, assim, a Tatiane Mello, a Jaque, a Yasmin, a Tânia, elas todas preocupadas com a idade, sei lá. Eu acho que nós já comentamos e abordamos bastante a importância e o porquê das alterações, da dificuldade. Exato. E levando, tudo, né? Levando ao extremo, né, Salomão? Quer dizer, eu coloquei no primeiro extremo a paciente mais jovem, né? Que congela seus óvulos e deixa lá e pode engravidar até os seus 50, né, Salomão? Pela normativa. Porque assim, o que eu acho que seria interessante é a gente falar que quando o embrião é sadio, não importa se você está transferindo com 30, 40, 50, 55, o que manda é o embrião. E se ela não tem nenhuma doença uterina, nada... E o que corrobora com isso é, se a paciente de 45 anos pega que é o outro extremo, né, Salomão, que eu vou colocar agora, que é a doação de óvulos, uma paciente não usar o próprio óvulo, né? Quer dizer, é o outro lado da moeda. A chance dessa paciente de 44 anos engravidar é a chance da idade da mãe que doou o óvulo, né? E não da idade de quem está recebendo o óvulo. Então, isso mostra que, claro, por quê? Porque mais jovem a probabilidade desse embrião estar normal é maior, né? Nem faz sentido analisar cromossomo de paciente abaixo de 32 anos, mas algumas querem. Porque a idade, na verdade, não tem uma indicação, né, Salomão? São pacientes jovens. Então, isso é importante que a paciente saiba que mesmo sem o próprio óvulo também consegue engravidar. E, Salomão, maravilhoso. Existe a epigenética, que é a genética dessa paciente sobre a genética do feto,
que vai fazer com esse fetinho tenha muitas, até mesmo características, Salomão, que é a Da mãe. epigenética em si. Exato, da mãe, né? Da receptora. Exatamente. Fora hoje o match que você já faz aí com grupo sanguíneo, com características físicas, etc, né? Então, agora, eu acho assim que nós precisamos evoluir para disseminar mais uma coisa maravilhosa que tem, que é o ovo doação. É. Porque pegando um óvulo mais jovem, porque cada vez mais a gente está encontrando pacientes com a reserva lá embaixo. E com Cada vez mais riscos jovens. genéticos muito... A gente, por exemplo, lá na Europa, nos Estados Unidos, as clínicas mais avançadas, a gente percebe que a mulher não tem problema nenhum. Nenhum. Já viu alguma mulher pensar no óvulo dela ou quando ela está com alguma criança na mão? Não. Ela quer uma criança sadia na mão dela. Não importa se o óvulo foi de outra. Imagina a quantidade de pacientes com câncer que torraram o ovário dela. Ela não Aliás, tem chance de ser feliz? Aliás, Salomão, uma novidade para a paciente ovo doadora também, né? Que recebe o óvulo. Ela pode fazer o PGTP nos embriões. Ela pode ver esses embriões, pode ver a herança genética que essa mulher traz, porque ela vai ter um leque bom de escolha. Os 3 não estão normais, normalmente, para a parte cromossômica, né? Ela pode escolher que vai juntar com o do marido dela. Pois é, Cira, aí que eu queria chegar. Se ela tem preocupação, ela pode fazer esse estudo genético no embriãozinho que ela recebeu da doadora. Sim. E com o esperma do marido dela. Sim. E ela tem certeza absoluta com a epigenética, que a gente já sabe que tem alterações. Às vezes a mulher tem diabetes, a família inteira da receptora, da doadora não tem, a criança nasce com diabetes. Sim, exatamente. Então, a epigenética é muito forte. Então, isso é uma coisa bacana que ela pode usar. E Salomão, voltando ao que a gente falou antes, ela pode fazer os testes genéticos na ovo doadora antes também, né? Junto com o marido, quando ela não usa... Né? Isso assim, aliás, a gente já fez em alguns casos contigo. A grande maioria que a gente tem aqui é ovo doação compartilhada. Tá. Porque o casal já não tem condições financeiras, né? Ajuda, né? Mas geralmente a receptora tem condições. Então é uma questão de você saber abordá-la, né? Às vezes tem um pouco de dificuldade ainda por essa rejeição com o ovo doação, que é um tratamento ótimo. Exatamente. É um tratamento excelente. Que nem aliás, assim, ela pode ter uma genética, inclusive, Salomão, não digo melhor que a dela, né? Mas uma genética com muito menos riscos, né? Porque a gente pode analisar, né? Antes aí além de poder analisar. Porque geralmente a receptora tem mais condições financeiras que a doadora. A doadora está doando por causa de questão financeira. E é um pecado não ter informação, né, Salomão? Eu teve uma paciente minha... Uma coisa assim, então, como o rio de Água Doce que entra no oceano, você pode ir perto da desembocadura do rio, ver se a água é doce ou salgada. O que é um rio perto de um oceano? O nenê, a hora que mexeu dentro dela, ela acompanhou o pré-natal, cresceu dentro dela, a mulher precisa gerar. Né? Nasceu dela. Ter barrigão, né? Enfim, eu acho todo mundo olha aquele barrigão ali. Ninguém precisa saber que ela fez o tratamento. Aliás, isso é um ponto importante. Ela só vai falar para essa filha ou filho se ela quiser, porque até o grupo sanguíneo é o mesmo que o dela. Ô, Ciro, nós estamos acabando aqui. O que você pediria para um aborto recorrente ou habitual? No abortamento, Salomão, eu acho que sempre é importante, a gente vê às vezes o paciente que viraram de ponta cabeça e não tem um cariótipo. Se eu conseguir colocar na cabeça dos colegas que o cariótipo é importante no abortamento, que vai aumentar aí 5 vezes a chance de ter uma alteração no cariótipo, um casal que aborta com um casal que não aborta, né? Claro, e tudo depende, né, Salomão? O aborto, eu costumo dizer que depende da idade da mulher também, né? Por quê? Porque o abortamento, depois da dica do cariótipo, talvez a dica mais importante seja avaliar o produto do concepto para ver se esse feto que ela gerou e perdeu tem alteração cromossômica, que metade dele é isso.
né? Aí, associado à idade dela, se ela tiver 30 e poucos anos, você fala, foi uma fatalidade, minha querida, pode continuar, isso aí foi um erro de percurso. Se ela tiver 3 abortos de repetição e os 3 forem cromossômicos, né, Salomão, você não vai encontrar em teste de Mas assim, ó, dela eu nem do deixo às marido vezes nenhum. pregado lá no centro obstétrico para pedir estudo do abortamento. Não sei, acho que a turma Exato. tem É que preguiça de. antigamente, a modernidade ajuda, né, Salomão? Porque antigamente o cariótipo saía resultado em metade dos casos só. Hoje sai 99% do resultado, porque é por biologia molecular. Então, o colega deixou de pedir porque ficava com mal-estar na frente do paciente que não tinha resultado. O paciente põe uma expectativa em cima, né? Mas Isso ia hoje, com ajudar biologia tanta gente, molecular, né? é fácil. E ajudava muito, né? Muito. Aliás, se eu estou falando que uma causa, metade das causas é só cromossômico, eu acho que é por aí que a gente tem que começar. É isso aí. Né? Ciro, foi um prazer enorme ter você aqui conversando de uma medicina de ponta. Prazer foi meu, Salomão. Um grande prazer. A gente fica sempre em contato correndo aí, corredor e... Hoje foi bom, nós batemos um papo legal. Fico à disposição, queria que você desse Salomão. as palavras finais aí. Eu vi que tem uma pergunta aí se recomenda biópsia de embrião congelado ou... Aliás, hoje a gente congela biopsia e congela, né? E descongelado também dá para fazer em 24 horas ou recongelar. As clínicas hoje têm bons resultados. Aí vai de cada caso. Eu acho que o melhor é o que o Salomão pratica. Eu tenho feito com vocês, quando acontece isso, eu faço e em 24 horas eu tenho a resposta e transfiro, para não sofrer um outro traumatismo. Perfeito. Eu costumo dizer, Salomão, que é o bom senso do colega que está do lado de lá, porque depende de quantos óvulos tem, embriões, etc. Ele sente... Porque às vezes, quando me pergunta uma conduta, eu digo, não sei, tem que sentir o que o paciente quer, o que o paciente, né, tem mais angústia. Então, essa conduta, normalmente, eu deixo a palavra final, eu deixo para o colega como você, aí, que está na reprodução. Pois é, achei que faltou algumas coisinhas, assim, que a gente ainda, uma outra hora, a gente bate um papo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho muito importante a infertilidade masculina, que, para mim, a quantidade baixa, saber se ela é obstrutiva ou não é obstrutiva. Acho que nem eu te disse, acho que o cariótipo, na baixa contagem de espermatozoide, é básico. É fundamental. A fragmentação a microdeleção de Y é básico. Também, né? Micro também, quer dizer, vai passar, o filho vai herdar a infertilidade, talvez vai ser até mais infértil, quer dizer, se tornam exames mais do que essenciais, se tornam exames preventivos. E agora depois vamos aguardar, ver se melhora. Está evoluindo, né? O NIC ali, o não invasivo é um futuro, né? Mas ainda não é o momento. O paciente que não quer ter filho com Down não é o teste ideal, porque o Down é o que mais vai passar no teste, que a sensibilidade é muito pequena ainda dele. Mas a tendência é essa, né? Não, esperar evoluir, né? Mas no momento, acho que ainda não. Acho que a gente está aí... Eu vejo o benefício maior deles, não em clínicas como a tua, mas clínicas as quais não consigam fazer biópsia, de jeito nenhum. Clínicas com pouca prática, clínicas que têm pouco volume, talvez ele ajude. É importante só o paciente saber a limitação do teste também, porque às vezes ele pode ir para uma outra clínica que faça biópsia e se beneficiar melhor, né? E também não invasivo, Salomão, é só para cromossômico, né, por enquanto. Eu acho que ainda não, né, Ciro? Não invasivo ainda, né? Ainda é mais para casos que, de repente, você diz, Ciro, eu não posso biopsiar esse embrião e o paciente não quer. Olha, se não quer, não faça, né? Agora, ela sabe que tem risco e minimiza? Sabe. Então, aí sim. Eu acho que eu estou mais ou menos assim, meu raciocínio está batendo pro teu aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Então aqui a turma bateu o tempo ali, eles cortam e não dão beleza, não. Isso aí. É isso aí. Então, obrigado, Salomão, pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Obrigado você aí de ter... Aliás, tirou um monte de dúvida. Eu tenho certeza que muitos pacientes aproveitaram muito esse bate-papo nosso aí. Principalmente o teu, de orientar a gente aí. Maravilha. Tá bom? Um grande abraço, Salomão. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Se cuidem. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode falar um pouquinho. Então, eu agradeço todo mundo que... Acho que caiu, né? Não. Agradeço todo mundo que
aproveitou esse tempo de pandemia, que é obrigado a ficar em casa, e que vocês aproveitaram. Eu acho que foi um bate-papo muito bom, com uma pessoa com uma bagagem enorme da parte da genética. Mas nós